8h12, nossa entrevista na manhã dessa sexta-feira. A gente falando aí de malversação de recurso público, de jatinho para os deputados aqui da Lesc, enfim. E hoje nós vamos repercutir aqui no Repórter Cultura um assunto aqui da nossa cidade vizinha de Indaial. Afinal, repercutiu já muito aí nas redes sociais uma situação de um aluguel aí na rua Castelo Branco, num prédio, aí numa obra ali na rua Castelo Branco, uma edificação ali na rua Castelo Branco, que a Prefeitura de Indaial está pagando aluguel já há algum tempo, com uma sala que não está sendo utilizada para nada, mas a gente vai entender um pouco mais dessa situação. Eu estou recebendo aqui nos estúdios da Rádio Cultura de Timbó o Eduardo Mariano. Muito bom dia, Eduardo. Muito bom dia, Odair. Bom dia a todos da Rádio Cultura. É um prazer estar aqui com vocês para nós podermos elucidar um pouco mais esse caso. Muito bem. Também essa denúncia partiu do Eduardo Mariano e também do vereador Anderson Batata, lá da cidade de Indaial. O vereador Anderson Batata, ele não pôde estar presente hoje, ele até estaria, essa agenda estava marcada aí para quarta-feira, mas em função aí de compromissos a gente precisou reagendar para hoje, sexta-feira, e o vereador não pôde estar presente. Mas o vereador Anderson Batata, ele publicou nas suas redes sociais essa denúncia. Vamos acompanhar inicialmente então a denúncia do vereador Anderson Batata e na sequência a gente vai entender melhor essa situação aqui com o Eduardo Mariano. Vamos acompanhar. Vereador Anderson Batata, estou aqui na Avenida Castelo Branco, número 193. Nós recebemos uma denúncia que o município de Indaial está alugando um imóvel há praticamente um ano ao preço de R$16 mil por mês e não está fazendo uso. Então nós viemos aqui conferir e realmente é verdade. Então, gente, se nós não temos mais filme porque não tem dinheiro, não tem festa do colono porque não tem dinheiro, a banda municipal Werner Paps, que é um ícone da nossa cultura, está morrendo porque não tem dinheiro. Você que está aí na fila do SUS esperando um exame, uma consulta especializada, dizem que não tem dinheiro e o desperdício está aqui, ó, um ano parado, fechado, pagando R$16 mil por mês de aluguel. Vamos investigar isso a fundo. Grande abraço. Pois é, aí surgiu essa manifestação aí do vereador Anderson Batata nas suas redes sociais e o assunto começou a repercutir. E aí foi feita uma denúncia, enfim, nós vamos entender agora todo esse processo aqui com o Eduardo Mariano. Eduardo, primeiramente, quem é o Eduardo Mariano? Odair, eu sou um cidadão comum, né? Um homem que trabalha na cidade, moro aqui há 10 anos e acompanho aí seriamente e assiduamente não só o trabalho de vocês, mas graças ao trabalho de vocês a política nacional e também no âmbito municipal. E me deixou um pouco curioso, né? O fato de que nós podemos fazer muito mais, né? E não fazemos, né? Eu estive presente em vários movimentos que se faziam manifestações em prol de uma política melhor, não só nacional, mas também no ambiente onde nós vivemos, e nós sempre vimos nesses movimentos um número reduzido de pessoas, porém o número de pessoas que reclamam das condições nacionais e municipais é muito maior do que aqueles que realmente, efetivamente participam. A maioria reclama, né? Participa dos movimentos do celular ali, do seu sofá, da sua casa. Então, eu também fazia parte disso. E visto o modo com que se deu ali o processo eleitoral no ano passado, né, a nível nacional, foi a gota d'água para virar a chave na minha mente e olhar para dentro de mim e dizer assim, eu tenho que fazer alguma coisa. E já que a nível federal eu não observo poder em mim a não ser o do voto, então eu resolvi fazer a nível municipal, né, ao redor do ambiente onde eu vivo, né, trazer algo que me fizesse me sentir vivo e fizesse com que a minha mente descansasse em paz, sabendo que os meus impostos estão sendo bem aplicados. E aí então a gente acessando ali as redes sociais, como sempre acessamos, porque sempre fomos politiqueiros assim, né? Nós nos deparamos aí com inúmeras denúncias, né? Tem outras aqui que nós podemos citar, mas essa me deixou extremamente curioso, né? Então, como um homem simples, eu procurei as autoridades e saber
o que é que eu, um cidadão comum, poderia fazer em prol da população, né, para beneficiar os nossos moradores. Então, o senhor veja só, o que nós vamos tratar aqui hoje, vamos conversar rapidamente sobre isso, né, sobre esse assunto, é sobre um homem, né, comum, trabalhador, moro aqui há 10 anos, vim de Curitiba, no Paraná, nem preciso citar como funciona a política lá, porque é nacional, vocês citam aqui, sabem como é que funciona, mas o que eu tenho para dizer, não só para você, mas para todos os nossos ouvintes, é que o que vai ser relatado aqui hoje pode ser feito por um cidadão comum que trabalha numa fábrica. Hoje, atualmente, quero até mandar um abraço para o pessoal da Metalúrgica H Forte, são os meus amigos ouvintes da Rádio Cultura assiduamente. Muito obrigado. Conheci obrigado a Rádio Cultura. Os amigos lá de Indaial, da H Forte. Conheci a Rádio Cultura através deles, né? São ouvintes assíduos, justamente por causa da seriedade com que vocês tratam a política e os assuntos narrados aqui. Então ficou ali a prova, né, para não só os meus colegas de trabalho, mas para todos os cidadãos, do que um cidadão comum pode fazer, né? E eu gostaria aí, né, de deixar para os nossos ouvintes esse incentivo, né, de exercer a cidadania e não somente reclamações. Um menino metalúrgico que trabalha ali em Indaial há 10 anos está conseguindo fazer a diferença, então vocês também conseguem. E o que o Eduardo Mariano fez a respeito dessa situação depois que tomou conhecimento dela? Então, o que aconteceu ali foi o seguinte, né? Eu observei o vídeo, eu observei em contato com o vereador, graças a esse vídeo, o que é que ele tinha feito efetivamente, porque somente fazer o vídeo, que é o que mais acontece hoje, né? Político fazendo vídeo para se promover. Então eu fui atrás desse parlamentar e perguntei o que o senhor efetivamente fez além desse vídeo, né? Para que esse gasto seja cortado. Ele disse, não, eu fiz a parte midiática, mas eu também fiz a parte jurídica, né? Eu entrei ali no Tribunal de Contas, a gente solicitou que fosse investigado e tal, e eu falei, tá, mas eu achei interessante o que o senhor fez, gostei disso, né? Tá sendo dado o encaminhamento, porém, eu acredito que possa ser feito algo a mais, disse para ele. Ele disse, se você acredita, então vamos lá, vamos exercer a sua cidadania. Eu falei, eu posso? E ele disse, pode. E me passou um contato de um colega, né? Um colega advogado, e eu então descobri a ação popular, né? Quero deixar bem claro para os ouvintes aqui, você pode mover uma ação popular, né, contra qualquer órgão que não esteja adequadamente utilizando o dinheiro do contribuinte, e foi o que eu fiz, né? Eu sentei com um advogado, narrei os fatos para ele, disse para ele assim, já foi feito ali no Tribunal de Contas, né, uma ação interessante, porém eu acredito que tenha algo a mais. Porque não faz sentido, Odair, você ter um local alugado há 12 meses, vazio, com dinheiro público, vazio a ponto de o próprio Ministério Público mandar alguém lá para observar, um fiscal, e não ter nem tomadas naquela sala. Ou seja, mesmo que tivesse alguma coisa lá, não ia funcionar, porque sem energia elétrica você não faz nada. Não liga um computador, porque era para ser a central da universidade aberta, mas como é que uma universidade vai trabalhar ali se não tem, né? Não tem nenhuma tomada? Então, observando isso com o Dr. Herland, né, eu disse para ele, vamos entrar com uma ação popular e colocar ponto a ponto, colocar todos esses agravantes nesse processo, né? Inclusive, eu solicitei para o próprio vereador que fez a denúncia no Tribunal de Contas, não só isso, eu pedi para ele, agora eu quero saber, em requerimento, que o senhor tem autoridade para fazer, faço o requerimento para o executivo, e eu quero o relatório de todos os aluguéis que Indaial tem, porque se tem um, deve ter mais. Onde tem fumaça, deve ter fogo, né? E nós encontramos ali, para nossa surpresa, não só esse aluguel de R$16.800 há mais de um ano, mas encontramos mais dois, né? Que é no bairro Benedito, que inclusive, não sei se graças à nossa denúncia, né? Mas por curiosidade, esse no bairro Benedito é um posto de saúde há 6 meses alugado e vai ser inaugurado hoje, logo após a nossa denúncia, né? E tem mais um outro posto de saúde também aí, gastando R$11 mil por mês no Encano Baixo. Então, o senhor veja, graças a essa nossa exerção da cidadania, né, parece que estamos despertando o executivo municipal. Então, você vê um cidadão comum, trabalhador, né, com o exercício da justiça. Isso me dá conforto, inclusive, Adair, porque diante de inúmeras notícias que vocês noticiam aqui, que nos dá desgosto, pelo fato de que está correndo mesmo, né, a nível nacional, me dá ainda um certo refrigério, um bálsamo na alma, de que a justiça
ainda ela rege para o cidadão de bem que quer fazer com que valha os seus impostos, porque nos ouviram e viram que realmente cabe ali uma denúncia. O que a prefeitura diz a respeito disso? Qual foi a defesa que a prefeitura fez a respeito? Porque eles entraram, né, com um pedido aí de defesa a respeito da situação. O que a prefeitura diz a respeito? Então, o senhor observa que nós fizemos a denúncia no Ministério Público e eles recorreram, então, ao Tribunal de Justiça, né? O desembargador observou ali todo o caso. Lendo aquele caso, o desembargador, ele observou que era um fato curioso para ele o modo com que foi feita a defesa, né? As palavras utilizadas as justificativas utilizadas pela defesa municipal deixou o desembargador curioso. Olha só, palavras dele, vou ler para vocês aqui no processo. O senhor observa que, olha só, afirma que visa somente o interesse público primário e que só não houve a ocupação das salas até aqui porque, em face de queda de arrecadação, foi necessário suspender compras e contratações relacionadas. E daí olha para o Ministério Público e diz assim: olha, a gente só não utilizou a sala ainda porque houve uma queda na arrecadação, né? Então, nós não estamos conseguindo ali fazer a mobilidade, né? Tirar a universidade de onde ela está e colocar na sala vazia, né? Tirar a sala do empreendedor onde ela está e colocar na sala vazia. Então a gente não tem dinheiro, tá ruim. Mas aí, logo na sequência, o desembargador pergunta assim: que caiu a arrecadação, a gente sabe, não foi só aí. O senhor noticiou que, inclusive, na Rádio Cultura, né, de prefeituras fazendo greve porque a arrecadação caiu, né? O desembargador olhou e falou assim: não, isso aí é verdade, realmente caiu a arrecadação. Mas caiu a arrecadação para vocês fazerem uma mudança, mas não caiu a arrecadação para continuar pagando uma sala vazia, inclusive para querer renovar o contrato por mais 12 meses? E se não tivesse sido feita a denúncia, será que ia continuar vazia por mais 12 meses? Então, o desembargador olhou a denúncia, né? Ele olhou a resposta da municipalidade e disse: não cabe nenhuma defesa aqui e cabe manter o processo até que se venha a sentença, porque realmente eu não vejo uma justificativa, né? Eles disseram ali, inclusive, que, olha só a defesa do município, disse que em novembro iria se inaugurar as salas vazias. Aí que deixou muito mais o desembargador curioso ainda, justamente porque não tinha prazo nenhum. Depois que a gente fez a denúncia, houve-se ali um prazo para inauguração, não tinha prazo nenhum para inauguração, ainda disseram que iam usar as salas para outros fundamentos, outras coisas, a não ser para a sala do empreendedor e para a Universidade do Brasil, que já estava programado para isso. Aí que deixou o desembargador curioso, porque ele disse: poxa, mas não era para fazer duas coisas? Agora que vem a denúncia, não tinha prazo nenhum, vocês instauraram um prazo e não vai ser mais as duas coisas que... vão ser para outras finalidades. Isso dá a entender, olha a palavra do desembargador, dá a entender que o princípio do aluguel foi só de fachada. Isso é o que está escrito aqui, palavras dele. Deixou ele curioso em continuar esse caso para ver no que ia dar, porque a defesa do município não soube ali fundamentar e provar que realmente estava vazio, porque estava acontecendo algo fundamentado. Que tinha alguma justificativa plausível, então, para que se estivesse pagando aluguel já por 12 meses, ainda tentando renovar esse aluguel, sem que tivesse uso a sala, inclusive, como você falou, nem instalação elétrica na sala dispunha. O senhor observa que, para não comprometer aqui, né, a justiça, né, de Santa Catarina, mas o que o senhor entende quando um desembargador responde assim, que eu não estou evidentemente presumindo que algo imoral tenha se passado, mas até mesmo a resposta administrativa dada pelo Executivo Municipal ao Ministério Público traz desconforto para que de imediato se dê como límpidos os acontecimentos narrados pelo autor popular, se dá como claro, se dá como transparente os acontecimentos narrados por ele. Então o que o senhor entende quando um desembargador só lê esse caso? Não fui lá contar para ele para falar minha versão. Ele leu, né, a nossa denúncia e entendeu que não cabia defesa nisso. Muito bem, e agora, qual é o status da situação no momento? A sala continua alugada ou como é que está a situação lá da sala? De imediato, né, quando o Ministério Público recebeu a denúncia,
eles observaram ali, por isso que o município recorreu em segunda instância para o Tribunal de Justiça e foi derrubado, inclusive a gente está esperando a sentença, já vencemos 2 vezes, 2-0 para a população e para o dinheiro do contribuinte. O status hoje, e de imediato foi se solicitado, que não houvesse renovação do contrato. E caso fosse desobedecido, a multa seria de 5 a 20 mil reais diários. Essa foi a decisão do Ministério Público de imediato, para que se não houvesse, né, uma continuação desse aluguel. A posteriori, vem-se agora o avanço nas investigações, inclusive quando nós denunciamos, não só esse, lembra que eu disse para o senhor que eu tinha pedido para o vereador fazer um requerimento para eu saber quantos aluguéis tinha? Enquanto corria esse processo no Ministério Público dessas salas vazias, nós fomos averiguando outras, né? E com isso, denunciando uma atrás da outra. Quando chegou no terceiro processo, o desembargador disse, poxa, respondeu assim, né? E agora eu quero saber de todos os relatórios de aluguéis que vocês têm aí, porque senão vocês vão ficar me fazendo denúncia uma atrás da outra. Ele mesmo ficou curioso e agora ele está analisando toda a relação de aluguéis. Por quê? Porque essa empresa, né, não vamos dar nome aos bois aqui, as pessoas têm acesso ali, inclusive, não está em segredo de justiça, mas as pessoas podem observar aí que essa empresa que cede esses aluguéis, ela não tem só esse aluguel na Castelo Branco, que inclusive está irregular, né? Irregular não por ela em si, né, mas por não estar sendo utilizado, mas tem mais 3 aluguéis. É um fato curioso, né? O senhor tem um aluguel há 12 meses sendo pago, né? A empresa, a prefeitura despejando o dinheiro público ali e não está sendo utilizado, e não tem só esse, tem mais. Ainda. Do mesmo cara, do mesmo camarada, né? Então, assim, nos deixa curioso isso. Só esse aluguel da Castelo Branco é quantos Dá R$16.800 por mês. Por mês. E já está há 12 meses alugado. Aí a minha pergunta é a seguinte: se for comprovado que houve realmente uma irregularidade, será que vai ser devolvido para os cofres públicos, né? Por que nós estamos em um âmbito em um momento, né, em Indaial, sofrendo um decreto de contenção de gastos? Foi imposto isso pelo Executivo Municipal para a população, que faz inclusive, né, se algum ouvinte estiver ouvindo aí, pode fazer os seus comentários que nós vamos observar aqui para comprovar que não estou mentindo. Nas creches, unidades de saúde, estão faltando ali itens básicos graças ao decreto de contenção de gastos, faltando papel toalha, material de limpeza, graças a esse decreto, mas não falta dinheiro para pagar a sala vazia, né? Será que com R$16.800 por mês as nossas crianças não estariam utilizando papel toalha? Professoras estão trazendo toalhas de casa, toalhas de pano. Toalha de pano você utiliza na sua casa, você e sua esposa, seu filho no máximo, né? Não para 30, 40 crianças a mesma toalha. Olha isso, né? Trazendo pelas professoras. Então, isso para mim, como cidadão, é inadmissível. É inaceitável eu ver isso e não fazer nada. E simplesmente ficar só reclamando, né? O teu primeiro passo, você não fazer nada, já é ridículo, né? Você reclamar, aí é alguma coisa, né? Mas só vai trazer mudança efetiva quando nós agirmos, né? Se você procura alguns vereadores, o que mais me causa estranheza é que me parece que eu estou falando para um cemitério quando eu falo isso ali em Indaial, né? Porque nós não ouvimos dos vereadores da base. Quando eu digo da base, é o que eu acompanho assiduamente todas as sessões ordinárias que acontecem ali na Câmara dos Vereadores. E eu observo que não há manifestação nenhuma dos vereadores que são da base aliada do governo. Ou seja, parece que nós vivemos em um mundo paralelo do que aqueles vereadores vivem. Não acontece nada de irregular na cidade. Era papel deles, não meu. Eu sou um cidadão comum. Eles trabalham para nós. Eu pago eles para fazer aquilo que eu estou fazendo hoje. E eles não fizeram. A não ser o vereador Anderson Batata, salvo ele, coitado, que a gente tem um vídeo aí dele fazendo, e eu fui buscá-lo para um agravante desse caso. Mas me deixa realmente profundamente triste observar que nós temos ali no mínimo 8 parlamentares, né, que são aliados da base, que poderiam ter feito isso, cortar essa sangria do dinheiro público, e não fizeram, e ainda defendem o executivo dizendo que aquilo que eu estou fazendo é politicagem.
Muito bem, só para a gente fechar então, Eduardo, nosso tempo está se esgotando por aqui, mas essa pergunta, com certeza, não só eu, a gente está conhecendo o Eduardo um pouco aqui agora, um pouco do Eduardo, um pouco dessa denúncia, mas você tem alguma ligação com o partido político, enfim, qual é a tua atuação política? O que acontece? No ano passado, eu já estou em Indaial há 10 anos, né? No ano passado, eu sempre trabalhei em campanhas, ajudei amigos, né? Amigos que queriam ser candidato, os ajudei porque via que tinha boa índole. Alguns não venceram, um que venceu ainda mudou a índole total, e isso me causou desprezo pela política. Mas com o passar do tempo, nós observamos ali o presidente Bolsonaro, né? O modo com que se deu as eleições, tanto em 18 quanto agora, e isso me fez me mover, né? E só agindo é que nós conseguimos mudar o ambiente em que nós vivemos. Então, eu decidi começar a fazer isso, a fiscalizar os meus funcionários, né, que são os parlamentares, né, os vereadores e prefeitos. Comecei a fiscalizá-los e isso chamou a atenção de alguns parlamentares. Chamou a atenção deles. Vieram atrás de mim, né? Vieram atrás de mim com o propósito de que eu fosse, num futuro, um pré-candidato por eles. Foram 3 partidos que vieram atrás de mim. Porém, os meus princípios não fechavam com alguns deles, que eram o quê? Um cidadão comum, chegando agora com sede de justiça, né? Para um político que não desonesto, não vou citar desonestidade, mas que não é 100% correto, isso não é bom, né? E um deles acabou aceitando, né? Não vou dar nome aos bois aqui, mas nós fechamos uma parceria e eu disse para ele assim, porém, como nós estamos no ano de 2022 e as eleições somente em 2024, eu quero um ano inteiro para mostrar que eu consigo trabalhar na minha empresa privada, normal, e eu consigo, depois do meu horário, fazer o que era para vocês estarem fazendo, que um cidadão comum consegue fazer. E então eu comecei a fazer, comecei a trabalhar. E hoje, apesar de não receber como um parlamentar, não ter o tempo de um parlamentar, eu faço porque eu gosto e isso é um tapa na cara para eles, porque comprova de que realmente, com esse curto tempo, né, com menos poderes do que eles têm, eu estou conseguindo fazer muito mais do que alguns que estão dentro daquela casa. Então, esse é um pouco do Eduardo Mariano, né? Estou aí para fazer porque eu gosto de fazer isso, só que dessa vez eu estou com mais sede ainda porque eu estou vendo que estou conseguindo fazer diferença. Antes eu ficava no meu sofá reclamando, eles não faziam nada, né? E ficava frustrado. Agora que nós estamos vendo que a justiça realmente ainda tem solução, ainda tem esperança, então eu estou conseguindo ser alimentado por isso. Muito bem, olha o Edgar aqui participando. Bom dia, quero mandar um abraço para o Eduardo Mariano, esse jovem dailense que vem lutando por melhorias em nossa cidade, que continua essa luta por dias melhores. Grande pessoa, disse aqui o Edgar. Eduardo, eu quero agradecer a tua participação aqui na nossa programação, no Repórter Cultura e obviamente, Prefeitura de Indaial também, nós sempre damos espaço aqui para todos os lados, né? A gente fez aqui, deu espaço para o Batata através do seu vídeo, ele estaria pessoalmente aqui, mas não pôde. A gente deu espaço para o Eduardo Mariano, que foi o autor dessa denúncia lá na cidade de Indaial, e logicamente a Prefeitura de Indaial agora está com a palavra e a gente está à disposição também para colocar aqui no ar a versão da Prefeitura de Indaial. Eduardo, um abraço para você, sucesso, obrigado pela participação. Quero agradecer a todos vocês pelo espaço, agradecer aos jornais independentes que também trabalham conosco ali em Indaial, são fortes inclusive, né? O pessoal do Tá Acontecendo, Indaial Mil Grau, esse pessoal que trabalha todo aí em prol de uma Indaial melhor e um país melhor. Muito obrigado, Odair, pelo espaço, a toda a equipe da Rádio Cultura, um abraço para os meus amigos da H Forte e para toda a nossa cidade.